Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Esse conteúdo, você sabe, é feito especialmente para você que busca aprimorar a sua qualidade de vida, que busca elevar a sua saúde. No programa de hoje você vai conferir conosco o cientista e aromatólogo, proprietário, fundador da empresa Laszlo, Fabian Laszlo, conversa conosco sobre as curiosidades envolvendo o universo dos óleos essenciais e sua aplicação para a nossa saúde. Temos também a professora e psicoaromaterapeuta Eusiane Paim, que está aqui conosco para falar sobre os efeitos dos óleos essenciais, sua contribuição para os tratamentos de várias doenças e também os aspectos da profissão aromaterapeuta. Temos também o quadro Mitos e Verdades para a gente desmistificar noções falsas sobre a importante função da aromaterapia. O Brasil é um dos lugares onde a biodiversidade e a fauna são mais abundantes em todo o planeta Terra. A riqueza imensa do nosso solo nascem plantas, espécies vegetais, milhares delas ricas em ativos e também muito estudadas pela comunidade científica no mundo todo, além de auxiliar na fabricação de remédios e também existem algumas espécies que vêm sendo exploradas na produção dos óleos essenciais. Um estudo recente publicado pela revista A Lavoura posiciona o Brasil ao lado dos maiores produtores de óleos essenciais, como a Índia e a China. Então, nosso primeiro convidado é uma referência nesse universo. É o cientista aromatólogo e também proprietário, fundador da empresa Laszlo. É o Fabian Laszlo. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Alegria te receber aqui e falar desse assunto tão abrangente que são os óleos essenciais, né? Eles estão na face da Terra há muito mais tempo do que a gente imagina, né? Sim, a gente tem as primeiras plantas aromáticas que surgiram na época dos dinossauros, né? E de lá para cá houve toda uma trajetória de evolução, onde foram surgindo depois as flores, até temos essa imensidão, né, vastidão de tanta planta com cheiro e perfume na natureza. Desde que a gente se entende por gente, a gente percebe os efeitos de um perfume, de algo que remete a lembranças positivas, às vezes nem tão positivas, mas essa relação do efeito do cheiro na nossa existência, ela existe desde sempre, né? Tem estudos mostrando que crianças dentro do útero da mãe, quando nascem, elas já trazem referência de cheiro, tanto de quando estavam dentro da barriga, como também já tem trabalhos, nesse caso feito com ratos, demonstrando que uma geração anterior, quando são feitos testes de indução com determinados odores, as gerações posteriores carregam essa memória. E a memória do cheiro é algo riquíssimo na nossa vida toda. A gente sempre... Sim. Aqui em Minas tem muitos cheiros, né, que são muito sentimentais, né? Tem a broa de fubá da avó, tem um pão de queijo, tem um cheiro da roça, né, às vezes do gado, das florestas ali, das árvores, né? Isso tudo é muito marcante e sentir, às vezes, ter esse contato com esses odores, muitas vezes restaura nosso estado emocional quando a gente está muito estressado. O cheiro de chuva, o cheiro de cidade, o cheiro do inverno, sim, né? Agora, daí para essa percepção, para a gente chegar nessa ciência da aromaterapia, lembrando que a aromaterapia é uma das práticas integrativas do SUS, ou seja, um dos mais importantes sistemas de saúde pública do mundo, reconhece a aromaterapia como uma terapia eficiente, complementar e que faz parte do escopo de oferta, sim, para o tratamento da saúde pública. Tanto o SUS quanto a OMS também. Organização Mundial da Saúde. Como é que acontece essa transição? Porque nós estamos falando de algo muito emocional, de algo muito de alma. Sim. Como é que ela vira, como é que essa sensação vira a aromaterapia? Na verdade, quando a aromaterapia surgiu na França, na década de 30 para 40, com Gattefossé, que era um químico, né? Ele vinha fazendo estudos com os óleos essenciais da região ali de Provence, desenvolveu parcerias com alguns médicos. Estava fazendo perfume? Sim, ele tinha uma empresa na área de cosméticos, importavam e exportavam óleos essenciais, né?
foi uma empresa muito importante, inclusive, para poder restaurar a produção de óleo de lavanda na França, que estava em decadência naquele período. Mas o Gaté Fossé, os trabalhos preliminares ali que foram feitos naquela época, que culminaram até na publicação do livro dele, eram trabalhos, na verdade, muito médicos, né, muito técnicos, porque os médicos daquela época que se juntaram com ele para fazer os estudos. Então, a gente não tinha naquele momento ali nada muito emocional. Por incrível que pareça, né? Apesar do cheiro instigar tanto isso, né? Isso foi surgindo depois com o tempo. Nós tivemos uma cosmetóloga química que era a Marguerite Maury, que lá por volta da década de 60, 70, trouxe esse conceito mais holístico, do uso às vezes de um óleo essencial no cosmético para trabalhar a questão emocional. E ali, quando isso chega na Inglaterra e vai para o resto do mundo, começa a adquirir um contexto mais holístico. Então, até hoje em dia tem uma certa discussão, né, entre a aromaterapia francesa original, que era aquela aromaterapia mais científica, né, que se estuda os componentes, toxicidade e outras coisas, e essa aromaterapia mais inglesa, né, mais das bandas de cá, onde esse conceito mais emocional foi absorvido e começou a se falar até que determinadas práticas com contextos mais médicos, né, ou fitoterápicos, da aromaterapia não deveria ser usado. Hoje a gente está vendo assim, uma certa fusão dessas duas ideias. Eu vejo como uma trajetória evolutiva da aromaterapia. O Brasil tem feito isso de uma forma pioneira no mundo, né, dentro dessa unificação dessas duas visões, mais científica, mais acadêmica, e uma visão mais holística, né? E eu acredito que é uma prática que tem aí nos próximos 10, 20 anos um crescimento assim incrível, né? Nós já estamos vendo isso de alguns anos para cá e só tende a decolar cada vez mais. Porque é algo que faz muito sentido. Se a gente considera o perfume como parte da nossa própria personalidade e o trabalho dele para colocar a reação nas pessoas, Sim. A gente entende que o aroma também pode ser também cientificamente trabalhado com isso tudo. O óleo essencial faz parte da própria constituição do perfume em si? Sim, todo perfume, ou ele tem óleo essencial natural, ou ele vai ter alguma molécula que foi sintetizada, mas que é da mesma família. Agora, dentro desse contexto que você está colocando do perfume, do poder de influência que ele tem sobre nós, nós temos trabalhos científicos que vieram sendo feitos desde os anos 2000 para cá, primeiramente com mapeamento genético humano, né, onde se identificou que nós temos mais ou menos 3.000 genes, aliás, 3% do nosso código genético são 1.000 genes relacionados ao olfato. E depois disso, foi se identificando que esses genes eles eram responsáveis pela produção de determinadas proteínas que formam receptores olfatórios. E esses receptores a gente tem em todas as células do corpo, tem no coração, tem no pulmão, tem no cérebro, pele. Então, todos os tecidos sentem cheiro. E aí, quando uma árvore, por exemplo, na natureza, não só o ser humano, mas os animais e as plantas têm esses receptores, quando um determinado aroma é disperso por árvores dentro de uma floresta, ocorre um processo de troca, de simbiose ali com os outros seres vivos para tentar trazer um processo de equilíbrio, né, de harmonizar, de fazer uma comunicação que a gente não tem muita consciência disso, né, porque nós estamos aí num estilo de vida onde a gente perdeu um pouco essa sensibilidade, mas dentro da natureza, tanto animais quanto plantas comungam isso de uma maneira muito forte com as árvores ali dentro. Que legal. E aí vem a aromaterapia para trazer a essência disso tudo. Eu fico muito impressionado com a quantidade do que se usa num pequeno frasco, falando especificamente assim de um óleo essencial de rosas. Quantas rosas cabem dentro de um frasquinho, né? Sim, pode-se chegar até 5 toneladas de pétala para você conseguir 1 litro de óleo. Gente, 5 toneladas de pétalas para 1 litro de óleo essencial de rosas. Então, é a essência que está ali, né? Sim. Para esse estudo, existem novas terminologias e até novas profissões. Você exerce uma dessas novas profissões, né? Sim. A aromatologia, ela é uma prática, né, e uma ciência que veio surgindo desde a França, né, ao redor do mundo. Não temos, assim, digamos, uma faculdade, um curso superior ou algo específico. A maioria das pessoas vem se formando de uma forma livre, né, através de diversos cursos de trabalho, de pesquisa, ou às vezes de uma forma até um pouco autodidata, né, mas eu acredito que ao longo dos próximos anos, né, o passar do tempo, isso vai acabar se tornando realmente uma ciência e uma formação. Claro, porque essa questão não é de, eu acredito em óleos essenciais. Não é uma questão de acreditar, nem é questão de ter fé. É questão de entender, como você acabou de dizer, que nós temos receptores em todo o nosso organismo
que também sente cheiro, né? Sim, e esses receptores estão sendo estudados para tratamento de diversas doenças, por exemplo, câncer. Você tem determinadas moléculas de óleo essencial que atuam através de um receptor desse tipo. Se esse receptor ele é apagado através do uso de um vetor viral, a célula cancerígena não é afetada mais pela molécula aromática, ela não consegue entrar em processo de morte. Então, assim, tem estudos para doenças neurodegenerativas, é um campo assim, vastíssimo, que a gente está só na pontinha do iceberg para o que vai vir aí na ciência nas próximas décadas, que é algo muito grande. E até mesmo para a criação de novos óleos, né? Porque Sim. também quase infinito o número de possibilidades que a gente pode criar Sim. novos óleos. A quantidade de plantas, como você apresentou até no início do programa, né? A quantidade de plantas aromáticas que o Brasil tem, já conhecidas e a conhecer, é um universo assim, inimaginável, né? Nós somos o maior bioma aromático do planeta e apesar de termos uma grande produção e estarmos já tendo uma cadeia produtiva muito grande, né? Nos últimos anos vem crescendo, ainda é muito pouco explorada essa grande diversidade da nossa flora, né? Acaba se aclimatando mais as plantas de fora aqui dentro para a produção do que se fazendo essas pesquisas, né? E investindo nas nossas próprias plantas. E além desse universo que a gente está classificando de infinito, a gente tem também as combinações entre essas essências que aí podem ser feitas assim, de acordo com a personalidade de cada um, né? Sim. Vou só deixar claro assim, como é que o uso, né, do óleo essencial acontece. Ele é um uso tópico, mas ele também pode ser um uso também na culinária, mas também pelo aparelhinho, pelo difusor, né? Até a própria aromatologia, quando a gente fala em uma ciência, ela abarca a veterinária, ela abarca a parte da gastronomia, marketing olfativo, medicina, uma série de campos. E dentro desses diversos campos, a gente tem várias formas de estar utilizando, né? Dentro da própria parte terapêutica, né, que é a aromaterapia, nós podemos usar através de um difusor, que é através da inalação, que é a maior parte dos usos, né? Mas temos o uso pela pele, como cosmético, para fazer uma massagem, para dores. Existe também a questão do uso oral, né, que a pessoa que vai praticar tem que ter um conhecimento técnico para isso. Como você falou da gastronomia, hoje está sendo uma tendência, e eu acredito que isso vai crescer muito ainda em relação à utilização dos óleos essenciais por parte dos chefes de cozinha, porque dá um sabor e um perfume incrível aos pratos, né? E isso é uma caminhada, né? Eu acho que só tende a cada vez que as pessoas conhecem mais, se encantam, né? É como o próprio perfume, né? Você sente aquele cheiro e igual a abelha, né? Inebriada ali e é conquistada. É uma terapia, uma prática muito apaixonante. Antes da nossa gravação, eu usei aqui um pouquinho de hortelã. O Fábio falou assim, não, usa hortelã que vai te dar uma centrada aqui. De fato, é muito, muito bacana. Agora, o que existe na história por trás disso tudo é uma pesquisa séria, com um manuseio feito a partir de técnicas muito elaboradas, né? Sim. A própria aromaterapia ela tem uma história robusta ao longo do mundo, né, em relação à prática da massagem, à prática da psicoaromaterapia, a vasta publicação de livros, né, que são livros robustos e com conteúdo grande. E eu tive a felicidade de criar uma editora no Brasil para ajudar a trazer essa literatura para cá, porque a gente não tinha muitos livros até pouco tempo. Então, é muito assim, prazeroso conhecer de perto cada autor, ter a oportunidade também de conversar com eles enquanto a gente está fazendo a tradução, a publicação, e poder ver o Brasil adquirindo essas informações e cada vez se preparando melhor para poder utilizar essa prática de uma forma mais responsável e consciente. Fábio, mas para quem está nos acompanhando aqui, nosso telespectador acompanhando, falando, cara, que legal, eu gostei dos óleos essenciais. Qual é a porta de entrada? Por onde se começa a vasculhar as maravilhas desse universo? Então, as pessoas podem buscar cursos, né? Isso elas vão encontrar muitos profissionais ministrando aula. Como eu falei, livros também que vão trazer um conteúdo. Às vezes a pessoa não tem tempo para fazer um curso, mas o livro ele já traz um conhecimento para ela já iniciar dentro da própria vida dela, no dia a dia. E eu acho que o principal é prática, né? Tem muitas lojas, farmácias que têm óleos essenciais, diversas marcas de muito boa qualidade. Sobre isso que eu também queria perguntar. Por onde começamos? Qual é o indicado assim para o primeiro passo? Que óleo você recomenda?
Bom, a lavanda eu acho que é a primeira porta de entrada, né? Principalmente nesse momento atual que está todo mundo estressado, esgotado, Ela cansado, né? calma. Ela calma. Muitas pessoas têm insônia, ansiedade, depressão. Então, ela é um óleo que consegue trabalhar em todas essas esferas de desgaste emocional que, com a própria pandemia, a gente já vem trazendo, né? É um óleo muito bom para colocar à noite para poder dormir No melhor. difusor, um óleozinho de lavanda. Quantas gotas? Aí, entre 6 a 10 gotinhas, né? 6 a Dependendo do 10 tamanho do gotas. ambiente. Tá. Pode pingar também uma gotinha na palma das mãos, esfrega e você passa debaixo do travesseiro. Não por cima, senão vai ficar muito forte. Também ao longo da noite você vai sentindo aquele cheirinho ali e vai dormir melhor. Então aí já é a dica para começar uma boa noite de sono. Mas o dia segue para dar aquela animada. O que seria? Então aí a gente vai partir para um alecrim ou então um hortelã-pimenta, né? Como você usou aqui. Depois do almoço, que a gente já está assim mais com sono, né? Então para dar aquela levantada, aí esses óleos que tem mais cânfora, mentol ou cineol, que são os componentes geladinhos, né? Eles costumam estimular mais a nossa mente, o sistema nervoso. Até, por exemplo, o próprio cineol, que é chamado também de eucaliptol, que o alecrim tem, o eucalipto também possui. É um componente que vem sendo pesquisado em relação à capacidade dele de inibir uma enzima no nosso cérebro, que é a acetilcolinesterase, que degrada a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Quando ela faz essa inibição, a acetilcolina aumenta e a nossa capacidade cognitiva sobe também. Então, eles têm estudado isso muito para ajudar a frear os sintomas, né, e amenizar a parte da demência relacionada ao Alzheimer. Esse seria também um óleo indicado para concentração. Hoje, Sim. muitas pessoas trabalhando em casa, aí tem essa condição de colocar ali o difusor, ele seria indicado para isso. Eu gosto muito do de laranja também, laranja e limão. Laranja ansiolítica, ela é boa também. Algumas características são muito parecidas com a da lavanda, né? Algumas pessoas até associam. E é um óleo também que trabalha alegria, né? Entusiasmo. O limão também é um óleo alegre, também traz essa sensação, traz uma sensação de limpeza, de purificação, né? Quando a gente está assim, esgotado, se sentindo meio carregado, às vezes no final do trabalho, precisa fazer dar aquela sensação de levantar e ao mesmo tempo limpar um pouco aquela energia pesada, né? A título de comparação, quando a gente está descascando aquela laranja ali, debaixo do pé de laranja, na roça, né, no sítio, aqui em Minas, aí fica aquele cheirinho, aquele sumo ali gostoso que remete a tanta coisa boa, positiva. O óleo essencial, ele capta exatamente esse sentimento? Esse sentimento, tanto do momento ali, que eu acho que a maioria de nós tem, né? Tanto da descascar a laranja, sentindo aquele cheiro, né? Ou a própria mexerica, né? Mexerica. Então, são odores que resgatam até mesmo o nosso lado criança, né? Da infância. A gente utiliza muito esses óleos essenciais para pessoas que têm traumas relacionados à infância, têm dificuldade de curar a criança interior, algum bloqueio nesse sentido, às vezes muito rígidos, né? Para tentar romper um pouco esse padrão. A gente começou falando aí das práticas integrativas do SUS, mas existe ainda muitas questões ligadas à parte emocional dos óleos essenciais. Como é que você, que é um cientista, um estudioso desse assunto, dedica praticamente a sua vida a isso? Como é que você lida com essas questões que ainda, de certa forma, acabam sendo um entrave para uma divulgação maior dos benefícios efetivos dos óleos essenciais? Então, dentro do meio acadêmico, científico, né, realmente a gente vai achar muito poucos artigos feitos no campo da psicologia com óleos essenciais. Existem, mas ainda há essa falta de acreditar na sensibilidade humana, né, porque a percepção emocional do cheiro, né, as sensações que vêm, é algo muito subjetivo. E a ciência ela ainda é muito rígida, né, com aquela coisa da prova material, né, de algo que às vezes só o sentimento ele é difícil de ser descrito. Mas eu acredito que isso está mudando gradualmente, né, a gente ainda tem uma barreira a ser rompida, que vai levar algum tempo, mas tem tido uma abertura. Agora, o que é incrível é o seguinte, é que quando às vezes a gente até encontra alguns médicos ou outras pessoas que têm uma certa resistência, né, e não se abrem, esse negócio aí não funciona, isso é placebo. E aí, às vezes, você coloca um difusor ali, começa a ter um cheirinho, né? Às vezes na sala de entrada, ali de espera. Daqui a pouco o profissional ele já está falando, nossa, que gostoso. Quando você vê, ele já está até com um livro de aromaterapia lendo, né?
Então, é uma introdução que às vezes a gente tem que fazer ela com um pouco de devagarzinho, né? Vai tendo paciência, que a pessoa vai abrindo o emocional dela. O cheiro, ele tem muito disso, né? Quando as primeiras flores surgiram no planeta, foi mais ou menos naquela época que os mamíferos estavam começando a surgir. Então, eu acredito que a flor, antes, né, nós tínhamos só as coníferas, que eram aqueles pinheiros, tudo cheio de espinho. A flor do pinheiro praticamente não é uma flor, é uma granada, né, cheia de semente ali. Tudo para se defender dos dinossauros, aqueles bichos gigantes. E quando as primeiras flores surgem, né, com as pétalas macias, perfumadas, aquilo era uma forma da planta conseguir atrair o mamífero, atrair o pássaro, atrair os insetos para uma comunicação. E geralmente os aromas, principalmente de flores, são os aromas que trabalham mais profundamente o sistema límbico, que é uma região do nosso cérebro associada à memória, às emoções. Então, a gente consegue, ali, através daquilo, muitas vezes, trazer emoções à tona extremamente importantes para um trabalho psicoterapêutico. Interessante. Você está me falando isso, está me remetendo a um processo muito parecido, com vários pontos de contato, que a meditação atravessou nos últimos 10, Sim. 15 anos. Também, porque é algo subjetivo, né? Você tem que fechar a mente e a partir daquilo ali... Existem trabalhos com provas, né, com exames toda a parte neuronal, né, do cérebro, mas até romper esse paradigma, né, de que a meditação era um placebo, é isso, aquilo, isso levou um tempo, né? Hoje, o yoga também. O yoga também me lembrou muito. Até o yoga sendo muito relacionado à religião, né? Sim, tinha pessoas que tinham preconceito com o yoga que achavam que era algo do mal, né? Mas aí, atravessando questões assim, pontuais, os óleos essenciais avançam, sendo também indicados até mesmo para o tratamento de doenças crônicas, como depressão, por exemplo. Sim. A gente tem um medicamento que foi lançado na Alemanha, que é o Silexan. Ele é basicamente numa cápsula cerca de 2 a 3 gotas de óleo de lavanda. E eles fizeram vários estudos, né, randomizados, de placebo, de todas as condições possíveis para blindar, né, as chances daquilo poder ser algo que a pessoa estava criando à mente, né, os resultados, e conseguiram demonstrar, por diversos estudos, que ele é tão eficaz quanto ansiolíticos do mercado, como o lorazepam, por exemplo, né, o Lorax. Então, entre tomar um Lorax, que você pode ter vários efeitos colaterais, ou um óleo de lavanda, você vai ter um resultado similar. Obviamente, não estou falando isso, que ninguém que tome um Lorax deve parar de tomar da noite para o dia para entrar com lavanda. É possível, e eu conheço médicos, né, psiquiatras, que conseguiram fazer essa transição para a lavanda ou utilizam os 2 medicamentos juntos com dose mais baixa do Lorax nos pacientes. E aí você acaba tendo menos efeitos colaterais ou dependência também da medicação nessas pessoas. E é muito importante a gente falar sobre um remedinho precioso que a gente sempre tem aqui no programa, que é a informação. Então, para começar a pergunta, falar a diferença entre o óleo essencial e a essência. Não são exatamente a mesma coisa, né? Existem também várias ofertas de óleos, porque nós estamos falando das maravilhas Sim. dos óleos essenciais, mas a nossa telespectadora, nosso telespectador, tem que saber onde encontrar esses óleos e não se confundir na hora de comprar, né? Hoje, assim, temos um lado positivo que o mercado se abriu, né? Tem muitas marcas, tem muitas pessoas se ensinando, praticando aromaterapia, mas também tem de tudo, né? Então, é importante que quando você vai buscar alguma coisa, principalmente com uma finalidade terapêutica, que não é só dar um cheiro gostoso em casa, né, que é para tratar, que você procure se informar da marca, né, do que você está comprando. Eu até recomendaria que a pessoa buscasse ou em lojas de aromaterapia especializadas ou em farmácias, que normalmente tem uma exigência maior, né, do produto ter Anvisa, da marca ser uma marca mais conceituada. Um rótulo também com mais informações. Prestar Sim. atenção na diferença de preços, esse é um bom balizador, porque a diferença de preços ela pode ser muito grande. Né? O óleo de rosa, né, que nós falamos anteriormente. Com razões, né? Um óleo de rosa pode estar aí em torno de 400, 500 reais um frasquinho. De quanto? De 5 ml. Um frasquinho de 5 ml. Às vezes chega a passar disso, chega a quase R$1.000. E você vai, às vezes, achar no mercado aí por 20, 30 reais um vidrinho de rosa que não é rosa, é essência sintética. Essência sintética. Nem rosa tem. Nem rosa não, tem. Na rosa tá assim, só nos sonhos, né?
E aí vai falar assim, poxa, mas eu comprei o óleo essencial de rosas, não aconteceu nada. Inclusive, até o próprio cheiro, quando você tem contato com o óleo essencial real, você apura um pouco esse sentido do olfato, né? Sim. E vai perceber a diferença entre os outros, talvez entre essência e óleo, né? Bom, eu gosto muito de vinho, né? E quando a gente entra no universo do vinho, que também envolve muito o olfato, né, e o paladar, você vai se sensibilizando. Chega então um determinado momento que um vinho de um nível de qualidade muito baixo, você não dá conta de tomar porque seu nariz está apurado, o sabor está. O próprio chocolate também é assim, né? Quando a gente começa a conviver com chocolate gourmet de alta qualidade, os chocolates comuns aí cheios de parafina, de gordura, você não consegue comer mais. Porque nem cacau tem. Nem cacau às vezes tem, né? Às vezes tem um corante ali. Manteiga de cacau. Às vezes nem manteiga de cacau tem. E os óleos essenciais é a mesma coisa. O seu nariz vai ficando refinado, a sua alma vai elevando, né, a percepção, os gostos vão mudando e gradualmente você vai ficando com um certo padrão de exigência. Você não consegue conviver com determinados cheiros, né? Determinados odores sintéticos são muito crus, né, em qualidade, em diversificação de moléculas, irrita o nariz. Eles então... parecem até meio assim amanteigados, né? É. Parece que tem uma sensação assim. Mas é um caminho sem volta, viu, minha telespectadora, meu telespectador? É sem volta, porque é tão mágico, é tão fantástico, você vai percebendo esses efeitos, como a gente está falando aqui, à noite, ao amanhecer, Sim. com mais concentração, buscando os efeitos nos diferentes títulos de óleos. Mas também tem a diferença entre os essenciais, absolutos e os diluídos, né? Tem. O óleo essencial, como a gente conhece, né, por essa palavra, ele é extraído por destilação. Já o que a gente chama de absoluto, tem determinadas plantas que, quando o óleo é tentado a destilação, como é o caso do jasmim, ou ele vai vir com um cheiro muito desagradável, não vai ficar tão bom, ou às vezes você não consegue nem extrair. Então, para que você consiga arrastar aquelas moléculas mais íntegras, se usa normalmente um solvente, a planta é colocada num recipiente com esse solvente, ele vai extrair esse aroma e depois ele vai passar por um processo de purificação, muitas vezes com álcool, congelamento e outras técnicas, né? E aí isso é chamado de absoluto, né? Que é a concentração máxima daquelas... Esse, naturalmente, é mais caro. Não, depende muito. Por exemplo, só para você ter uma ideia, para eu produzir 1 quilo de absoluto de rosa, eu devo gastar aí mais ou menos 2.000 quilos de pétala, né, um pouquinho mais. E para eu produzir a mesma quantidade em óleo essencial, eu já posso chegar a 4, 5 mil quilos. Então, essa diferença da quantidade que eu vou precisar de pétalas é que vai interferir, às vezes, naquele preço, né, por conta do tempo de trabalho, de cultivo, entre outras coisas. No caso do absoluto, ele vai extrair ceras, parafinas, pigmentos que no óleo essencial não tem, por isso que ele rende mais rápido, né? E o odor também é um pouco diferente, né? Ele é mais real, mais parecido com o cheiro que quando você chega perto da planta, às vezes espreme ou rompe a pétala e você cheira, ele é mais parecido porque com a destilação acaba que a gente perde alguns componentes ou eles se modificam. Não que fique a qualidade inferior, mas é um pouco distinto, né? Dependendo do que você quer usar, você vai para um produto ou vai para outro. Então, ir para um produto ou outro é uma descoberta muito pessoal, né? Porque eu conheço pessoas que deixam de usar até perfume para usar o óleo essencial meio como perfume, Sim. Porque descobrem uma combinação fantástica ali para o dia, ali para aquele momento, e até usos tópicos, como, por exemplo, machucados na pele, que podem ser resolvidos com o óleo essencial. Sim, até para quem gosta muito de fazer trilha, né? Aqui no nosso estado a gente tem muita montanha, as pessoas sempre estão carregando algum vidrinho com óleo essencial, ou a própria lavanda, ou tea tree, que é chamada também de melaleuca, às vezes leva uma citronela também como repelente, sempre às vezes machucou um espinho, às vezes uma planta ali que você está na trilha, vai pinga a gotinha ali e já vai resolvendo, já vai cicatrizando rápido, resolvendo o problema Esse é uma lavanda a gente já pode usar com essa finalidade, né? Tá. E o tea tree, que é a melaleuca, ele também tem utilização em feridas, mas o grande diferencial dele é a capacidade antibiótica, antifúngica, né? Que é muito alta. Melaleuca, né? Essa é uma abençoada, né? Sim, ela é uma planta que os aborígenes na Austrália conhecem há milênios, né? Eles misturavam chá com as folhas de várias melaleucas, né, de árvores que são do mesmo gênero, e esse chá era usado para tratar tudo quanto era doença, né? Desde inflamações,
infecções e outras coisas. Até que se descobriu a destilação, né, e quando ela chegou na Austrália começou a se extrair o óleo essencial. O óleo da Melaleuca alternifolia, ela chegou a ser usada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porque o governo, por estar todo mundo sem dinheiro naquela época, né, tava os governos em falência no meio da guerra, então ao invés de comprar o antisséptico sintético, eles pegaram as destilarias, ninguém mais comprava óleo essencial de tea tree, de melaleuca no mercado, e o governo comprava a produção inteira, e na maletinha lá de primeiro socorro soldado ia um vidrinho. Então chegava lá na guerra, tanto na primeira quanto na segunda isso foi feito, o soldado usava nas feridas, chegava até a tomar, porque às vezes não tinha água potável, né? Então às vezes pingava ali na água também. Então os primeiros resultados, usos, né, foi pela experiência prática de guerra, né? Inclusive a própria aromaterapia também, ela teve um ápice, né, na parte médica, vamos assim dizer, também na Segunda Guerra Mundial, que um médico francês, o Dr. Jean Valnet, quando nós tivemos a Segunda Guerra, ele foi trabalhar em frentes de batalha onde tinham as enfermarias e às vezes acabava as sulfas, né, os antibióticos, anti-inflamatórios, e aí ele estava com a maleta dele lá e começava usando os pacientes. E alguns pacientes que, pelo tratamento da época, poderiam, às vezes, ter uma septicemia com amputação da perna, ou algo do gênero, ele conseguia salvar simplesmente usando óleo de tomilho, orégano, lavanda e outras coisas. Que maravilha, né? A gente vai agora assistir uma reportagem que foi feita justamente mostrando, de uma forma muito prática, nossa querida Duda Ramos foi lá na fábrica da Laszlo, que fica na região do Jardim Canadá, aqui em Belo Horizonte, e a gente vai entender mais como esses óleos são tão carinhosamente preparados. Vamos conferir a reportagem. E aí, Isabela, como é que tá o sabor dessas massas? Muito gostoso, muito saboroso. Essa aqui a gente já vê que está no ponto. E como que é feito isso? Você prova durante as 24 horas que as massas ficam aqui ou uma vez só? Geralmente quando está próximo para retirada. Aí quando aproxima das 24 horas, eu venho, né? As meninas avaliam se está de acordo primeiro. Elas me chamam e aí eu vejo na degustação se está de acordo com o padrão. Agora, Isabela, muita gente deve estar se perguntando em casa, que profissão legal a dessa moça. Ela prova chocolate, que profissão doce. Sim, muito bom, muito bom. Na verdade, eu sou nutricionista e aí eu estou trabalhando nessa área de qualidade. E como que é? Você tem que cuidar do seu paladar? Como que você faz para formar essa sensibilidade, né? De saber se o chocolate está no ponto certo, se ele atingiu aquela qualidade para ir para o consumidor final e trazer mais segurança, mais saúde para ele? Para chegar nesse paladar final é degustando, não tem jeito, né? Então aí eu fico degustando vários chocolates, né? Desde a época que eu entrei aqui, fui degustando, aprimorando o paladar para ficar realmente de acordo com o padrão. E aí eu consigo identificar, né, pequenos erros, de repente a espessura da massa se não está de acordo, né? E esses chocolates que são misturados, né, com essências de óleos essenciais, que são muito positivos e benéficos para a saúde das pessoas, esses chocolates você também testa eles já misturados aos óleos essenciais ou não? Também. Já misturado aos chocolates, né? Os óleos essenciais aos chocolates, sim. Aí a gente sempre tem que estar treinando, né? Treinando o cheiro, treinando o sabor, para realmente ficar bem apurado. O chocolate, ele esquenta, ele anima, ele dá energia. E tem óleos essenciais como a lavanda que acalmam, tranquilizam. Seria esse, então, o casamento perfeito? Esquenta um pouquinho, anima um pouquinho e acalma outro pouquinho? Seria perfeito, né? Dá uma energia, dá um prazer, uma saciedade e também te traz uma calmaria, principalmente à noite, né? Quando for dormir, de repente, comer um pedacinho de chocolate de lavanda é muito bom.
realmente, cada gotinha é valiosa, é demorada, é um processo que você fica ali, que é um pinga-pinga mesmo, para você ter um volume de meio litro, 1 litro, da dificuldade da gente extrair esse óleo essencial da planta, que na planta nem é chamado, né? Igual eu estava comentando anteriormente, é um metabólito secundário de defesa da planta, que quando a gente consegue remover e transforma ele nesse líquido precioso, que é quase a alma da planta, a gente chama de óleo essencial. E não é exagero dizer que a arte de extrair óleos essenciais de plantas é verdadeiramente uma alquimia. É que para cada 1 litro de óleo essencial se faz necessário quase que 1 tonelada da planta. É coisa pra caramba, para mostrar pra gente que a medicina está na natureza, está na floresta, está nos elementos. A gente só precisa conhecer e, claro, preservar. Meu preferido sempre é um preferido do momento, porque ele muda. Hoje é justamente rosa, apaixonada com rosa. Então hoje é o meu, aqui até arrepio, porque hoje um dos meus preferidos realmente é rosa, mas já teve fase que foi patchouli, que foi lavanda, que foi camomila romana, mas hoje realmente é rosas. Que impressionante, hein? Muito bacana, muito legal. Quais são os carros-chefes? Você já deu uma dica, né? Que lavanda é no mundo, talvez, é o primeiro do mundo, na sua produção também? Comercialmente, hoje a gente sabe que lavanda é um dos óleos mais usados, né? O tea tree que nós comentamos. Hortelã também é outro óleo muito consumido. E depois a gente cai nos cítricos, né? Como a laranja e o limão. Esses são os óleos hoje mais procurados pelas pessoas, pelas indicações, propriedades. E um óleo que vem crescendo nos últimos anos, uma busca muito grande por parte, principalmente do brasileiro, e que eu acho que isso é muito legal, é a copaíba, que é uma planta, né, nossa lá da região da Amazônia, que em Minas a gente também tem uma espécie que dá um óleo mais avermelhado e que tem qualidades para tratamento da pele, feridas, para cicatrização, como ansiolítico também. A copaíba, ela, assim, nós temos praticamente 2.000 anos de uso por parte dos índios de copaíba para tratamento de uma infinidade de moléstias, né? E estamos começando agora a nossa caminhada com a Sim. copaíba, né? Agora a Duda gostou muito dos chocolates também. Essa é uma combinação que ainda vai render muitos frutos? Sim, isso surgiu, foi uma ideia minha e da minha sócia, né? Camila, e essa ideia de ter os chocolates com os óleos essenciais foi surgindo com a ideia de criar um conceito novo, diferenciado, né? Nós já viajamos o mundo inteiro, vimos em alguns lugares essa utilização, até óleo essencial de lavanda com sorvete, outras coisas, mas a ideia era fazer uma coisa diferente, conceitual, né? Então hoje a gente tem chocolate de óleo essencial de rosa, lavanda, tem de hortelã, temos de jasmim, né? A gente tem um que é a bétula branca, que é uma madeira que eles carbonizam e depois destilam, e aí sai um óleo com cheiro de defumado, de bacon. Então o chocolate fica parecendo que tem bacon nele, mas não tem, né? Então dá para fazer coisas assim muito diferenciadas. É um chocolate vegetariano. É um chocolate vegetariano. Inclusive esse óleo, né, da bétula defumada a gente utiliza às vezes quando vai fazer uma feijoada vegetariana, para você dar aquele gostinho de defumado, mas sem ter a carne, né? Ô, Fábio, e o que te fez lá atrás apostar nesse mercado que está em absoluta expansão dos óleos essenciais? Onde você enxergou essa transmutação? Foi, acho que aquelas coisas que o universo, né, faz com que a gente chegue lá. Eu sempre fui uma criança muito fora do normal, gostava muito de estudar plantas, medicina, saúde, isso já desde os meus 7 anos, né? E amava fitoterapia. E acabou que por volta do primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, né, foi com 12 anos fazendo perfume para vender na escola. Então ali eu já tinha um interesse com cheiros, mas eu não tinha acesso ao óleo essencial. Naquela época a gente só achava a essência. Depois que eu fui tendo contato com os óleos essenciais, eles chegaram na minha vida, isso foi cada vez me absorvendo mais, né?
eu comecei já dentro do meio holístico, né? Fui professor de Reiki e outras práticas, trabalhei até no Senac por volta de 10 anos seguidos, né? Ministrando até curso de aromaterapia. E a empresa, ela surgiu por uma necessidade há 20 anos, nós estamos hoje na Lázaro 22 anos, né? Por uma necessidade de ter um produto de qualidade para os alunos naquela época, porque eu entrava na sala de aula para falar de óleo essencial, as pessoas não tinham muita opção, né, para poder comprar, e aí vai lá comprar um produto sintético para tratar, uma coisa não encaixava com a outra. Então foi aí que eu comecei a fazer uma busca no Brasil e importar as matérias-primas para a gente poder disponibilizar para as pessoas. E aí isso exigiu depois ao longo dos anos, né, à medida que a gente vai tendo contato com diversas fazendas, a necessidade de estudar cada vez mais, porque a gente observava o seguinte, comprava, por exemplo, um alecrim da Índia, depois você comprava um alecrim da Espanha, o cheiro era totalmente diferente. Aquilo começou a me fazer questionar se o resultado terapêutico ia ser igual, porque se mudava a química, a constituição, né, e o odor, alguma coisa devia mudar também. E foi aonde eu me encantou muito descobrir que na França já tinha esse conceito, que são chamados quimiotipos, né, ou geotipos, que é quando uma planta, por uma questão genética ou um fator ambiental, ela modifica a constituição química daquele óleo essencial, então às vezes aumenta, por exemplo, no caso do alecrim, a concentração da cânfora, ele fica mais estimulante, mas já não é tão indicado para uma pessoa hipertensa. Às vezes ele já vai ter uma concentração disso mais baixa, vai aumentar o cineol, né, que também pode ser usado para essa parte cognitiva, mas já não vai afetar o hipertenso. Então, isso foi uma descoberta também que foi vindo pelo contato, né, e depois a busca por estudos. E a gente também acabou que vendo, né, eu comecei a receber muitos produtos que eram produtos que você ficava meio na dúvida se aquilo era puro ou não. Então eu iniciei um trabalho já mais de 15 anos atrás de parceria lá com a UFMG, onde a gente fazia as cromatografias, né, no laboratório para fazer as análises, para verificar se aquele produto que estava chegando ele era de boa qualidade ou não. Principalmente a Índia, tem locais lá que tem produtos de grande adulteração, né? Então a gente acaba tendo que se restringir a poucas fazendas, fornecedores, para você ter esse grau de confiança, né? Então levou um tempo, o banco de dados da UFMG de óleo essencial praticamente foi montado a partir da Lázaro, né? Porque a gente já chegou a ter 400 tipos de óleos essenciais diferentes. E hoje a gente está passando por uma dificuldade aí com a pandemia grande, porque alguns produtores não conseguiram prosseguir no Brasil. Eu tinha um produtor, um grande amigo meu aí de 20 anos de parceria, que devido à dificuldade de falta de água na região, mais as dificuldades da pandemia, gás que aumentou o preço imensamente, ele acabou mudando de profissão, né? E hoje já não produz. E através dele, por exemplo, a gente tinha conseguido colocar no mercado óleo essencial de sucupira, araçá, guaviroba, várias plantas nativas, né? Então ainda há um desafio muito grande no Brasil em relação ao pequeno produtor, a essa pesquisa, né, a esse trabalho feito em relação às nossas próprias plantas, para que isso possa ter uma continuidade, né, dentro da nossa cadeia também. E já temos, de certa forma, um pioneirismo com essa pesquisa na UFMG, uma referência nacional para novas empreitadas e também para consultas, para saber também como esse consumo pode ser cada vez mais seguro, né? Sim. É muito importante esse tipo de análise por parte da empresa. Não é o único método de análise e ele também não necessariamente quer dizer que o óleo está puro, né? É importante que quem vai fazer essas análises tenha conhecimento das concentrações, às vezes, dos compostos, né? Porque, às vezes, nós já vimos no mercado, por exemplo, marcas colocando no site uma análise feita até na UFMG, porque a UFMG ela não vai te falar se o óleo está puro ou não, ela simplesmente vai te entregar a análise. Cabe a você ter um conhecimento técnico ou um profissional que vai ler aquela análise para te falar se está puro ou não. E nós já tivemos a oportunidade de ver pessoas colocando na internet análise de um óleo, vendendo o óleo, achando que só porque tem a cromatografia aquilo ali é o suficiente, e a análise dele era de um óleo adulterado, né? Você tem ali, por exemplo, era uma lavanda com concentrações altíssimas de cânfora, de cineol, que mostra que ela foi adulterada com lavandim, né? Ainda que é uma adulteração com algo natural, mas para uma pessoa que de repente tem pressão alta ou tem uma sensibilidade maior à cânfora, já não é um óleo indicado, né? Por conta de ter essas alterações aí que podem afetar. Informação, sempre um remedinho maravilhoso. Fábio, uma alegria imensa de receber aqui, volte sempre. Eu sou fã dos óleos essenciais
E estamos aqui de portas abertas, o canal Viver Brasil. Sua história é ótima para uma conexão empresarial, para você participar também do BH Todo Dia, com o Sunshine, do AgroB também. Sim, Você é pauta para o canal todo. Sempre bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Valeu, com certeza vai voltar. E daqui a pouco a gente volta falando mais de óleos essenciais aqui no canal Viver Brasil. Até daqui a pouco.